7 procuradores da Lava Jato de São Paulo pediram demissão por insatisfação com a chefe da Força Tarefa do Estado, Viviane Martins, e com o ritmo das investigações também. Essas demissões ocorrem na esteira do pedido de afastamento de Deltan Dallagnol do comando da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Segundo a apuração do âncora da CNN, Caio Junqueira, há 13 investigações importantes que podem sofrer interrupção por causa dessa demissão em massa. Entre elas, apurações sobre o senador José Serra, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e grandes empresas. E com este assunto, começa agora o grande debate de hoje. Participam comigo os advogados Tiago Anastácio e Gisele Soares. Tiago, Gisele, bom dia para vocês, hein? Bom dia. Bom dia, Rafael. As demissões na Lava Jato podem favorecer a corrupção? A introdução hoje é do Tiago Anastácio. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Bom dia aos telespectadores. Poder pode. Ocorrerá? Não sei. Fiz uma análise, estudei os documentos, principalmente os públicos, sobre o tema, aqueles enviados pelos 7 procuradores que se demitiram à sua chefia, a Procuradoria-Geral da República, assim como outras manifestações. Me soa estranho que algumas coisas estejam sendo ditas, como, por exemplo, o barramento de ações penais e investigações que são preliminares, sempre as ações penais, como, por exemplo, do caso do senador José Serra. Por que acho estranho? Porque ocorreu a operação. Houve busca e apreensão e nós estávamos, inclusive, aqui prestes a entrarmos no ar quando aconteceram essas operações de busca e apreensão. Creio que em 2 endereços, Gisele me corrige depois se a memória não me falha. E isso me causa estranheza. Me causa estranheza também que procuradores venham a público expor uma insatisfação com uma chefia. Isso é bom para o país, pela minha ótica. E aqui eu continuo com o debate de ontem, toda a transparência das instituições são fundamentais, essas transparências ao Brasil. Me causa estranheza essa revolta hierárquica e, principalmente, a proteção que existe ao Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras. Por que eu digo isso? Porque esse fato não está isolado e não pode ser considerado apenas uma coincidência, diante da saída também de Deltan Dallagnol da chefia da Lava Jato em Curitiba. Parece haver o quê? Parece haver uma comunhão entre esses procuradores das forças-tarefas que estão lutando contra algo que ainda não foi revelado. Nós sabemos que muitas vezes vai-se à guerra para depois se saber qual era o motivo daquela guerra. Pode favorecer? Okay. Respondendo a sua pergunta, Rafael, poder? Pode. Não me parece ser o caso, até por uma questão temporal. Creio que a Procuradoria-Geral da República vai resolver isso e, em breve, instalar novos membros da Força Tarefa no 5º ofício aqui de São Paulo. Agora a introdução da Gisele Soares. Gisele? Bom dia. Bom dia. Sem dúvida nenhuma, esses desligamentos são um impacto bastante negativo, não só na Operação Lava Jato, mas também é um sinal muito negativo neste combate diuturno à corrupção. Infelizmente, como disse o sucessor do procurador Deltan Dallagnol, o procurador Alexandre, há inúmeros fatos. Infelizmente, não há como prever se a Operação Lava Jato ou outras operações irão acabar, porque este fio condutor de novos fatos, de novos agentes, de novas provas, ele não termina. A corrupção no Brasil, a cada fato novo, desperta, então, outros autores, outros atos ilícitos. Mas o documento, Tiago, eu concordo com você, o documento de pedido de desligamento, ele é um documento muito grave, um documento de conteúdo muito sério, muito objetivo. Cada palavra ali foi bastante escolhida e é realmente preocupante que haja, neste momento em que estamos em pandemia, em que temos visto todos os dias novas operações de busca e apreensão, novas operações, inclusive de conduções, de prisões por conta de atos de corrupção recentes, de desvios de verbas na saúde. E
causa estranheza realmente. Foram 2 operações, nós estávamos prestes a entrar no ar, salvo engano, uma delas no gabinete do senador. Houve, inclusive, por parte do Senado, uma recusa em autorizar que a busca e apreensão fosse realizada no gabinete. Houve a alegação de que aquele gabinete pertencia ao senador em momento posterior, e aí sempre essa discussão de quais eram os momentos dos fatos para então entender até mesmo as regras de prerrogativas de foro. A Operação Lava Jato, ela é muito maior e já transcendeu justamente a questão do combate à corrupção exclusivamente com relação àqueles casos de Curitiba que depois se desdobraram para São Paulo. A Lava Jato hoje é um combate à corrupção muito maior e que trouxe os brasileiros justamente para esse momento de apoio ao governo federal, de apoio a todas as instituições. Eu concordo, Tiago, que nós precisamos olhar detidamente para as instituições brasileiras, especificamente para o Ministério Público, para entender o que está acontecendo e para que eles resolvam rapidamente esse problema interno, essas discussões, essas disputas políticas que temos visto recentemente. Agora, essas disputas políticas internas do MP, né, e elas estão acontecendo todas ao mesmo tempo. O afastamento do procurador Dallagnol, argumentando problemas particulares muito sérios, mas acontece ao mesmo tempo em que há uma divergência com o PGR. Aí o pedido de demissão de toda a força-tarefa da Lava Jato. Isso não pode ser interpretado como algo mais grave que esteja acontecendo por ali? Rafael, só um ponto. Antes você colocou a questão do Dallagnol. Eu tenho severas críticas, não a ele, pessoa, nem mesmo a atuação geral, mas sobre alguns pontos da Operação Lava Jato, inclusive a promiscuidade da relação com o juiz. Mas ele estabeleceu uma questão que eu gostaria de colocar de público, minha solidariedade, que seria algum problema com a filha dele. Espero que esteja tudo bem, se não estiver agora, que brevemente tudo fique legal aí com a sua família. E isso eu falo de forma muito clara para o Deltan Dallagnol. Rafael, o ponto é muito difícil nós falarmos de instituições públicas no Brasil e principalmente as judiciárias porque elas são opacas. Ou seja, elas são de difícil visualização de quem está por fora. Evidente que, diante dessa quadra de termos a saída do Dallagnol, não sei o motivo certo da saída dele, mas coincidentemente, os 7 da Força Tarefa aqui de São Paulo saírem na mesma semana, nos indica o quê? A possibilidade de um debate político, ou seja, de poder dentro das instituições, com a antiga desculpa de ser algo que se luta pelo país, a luta, a vontade de lutar pelo país. Porque é muita coincidência. E vamos nos lembrar que a Força Tarefa de Curitiba é uma severa crítica do governo Bolsonaro. Severa crítica a ponto de terem de público afirmado que se arrependeram, muitos deles, nos votos ao presidente Jair Bolsonaro, e que o presidente estaria desmantelando toda a ideia de combate à corrupção que eles tentaram incutir no Brasil. Tem ligação a Força Tarefa de Curitiba com a de São Paulo? É óbvio que tem. Boa parte das delações premiadas e das informações que chegaram a São Paulo vieram de Curitiba. Isso daqui não afasta qualquer crítica e qualquer debate, mas é um debate muito técnico. Creio que até a Gisele e o Bruno ontem à noite tenham discutido sobre a questão da conexão universal que se tornou Curitiba. Curitiba se tornou um buraco negro, né? Qualquer coisa que acontecia, por exemplo, nos rincões nordestinos, sobre corrupção na Petrobras, ia para Curitiba para ser julgado, o que viola as regras de direito. Mas esse é um debate muito técnico. O que temos aqui é a demonstração de uma discussão de poder. Pela petição dos procuradores da República, todos profissionais gabaritados, profissionais reconhecidos, pessoas sérias, há um outro viés que não viés do interesse público, um viés de poder dentro das instituições. Existe uma quebra de hierarquia com a exposição pública de insatisfações com chefes, o que não é comum no Brasil. A Gisele há de convir comigo, principalmente nas instituições jurídicas. Existem pontos que não parecem muito reais, como, por exemplo, a atual chefe do ofício, ela tentou barrar ou fez vistas grossas ou, na verdade, ela não imprimiu o ritmo necessário a operações como no caso do José Serra. A gente viu a operação na rua, né, Gisele?
Então, tem coisas muito difíceis e aí também há a resposta da procuradora, chefe do ofício e a chefe dos 7 procuradores, dizendo que tudo é muito complicado porque a atuação deles tem um sigilo altíssimo de grau, de necessário grau, para que não vazem informações. E aí existem os procuradores falando que ela não quis integrar a força-tarefa, inclusive com uma acusação, Gisele, que se encontra com aquilo que debatíamos ontem, que ela não quis integrar a força-tarefa e apenas fiscalizar de longe, porque se estivesse na força-tarefa, não poderia substituir em outros ofícios para ter uma gratificação extra todo mês. Então veja que aos poucos tudo que a gente discute aqui vai sendo revelado quanto a fatos. Essa discussão técnica, Tiago, o Bruno e eu realmente acabamos discordando ontem. O Bruno trouxe uma questão interessante, ele disse, olha, a própria atuação da força-tarefa da Lava Jato, ela é diferente em vários estados. E ele fez uma comparação entre Curitiba e São Paulo e colocou justamente essa diferenciação que você coloca também, que São Paulo seria, bom, é um grupo menor, mas que seria um grupo que atua de forma mais objetiva, mais discreta, mais realmente focada nos autos e que em Curitiba haveria, então, uma equipe muito maior, acho que é o dobro, né? São 14 em Curitiba, 7 eram 7 aqui em São Paulo. E com um staff bem grande. E agora, nós também não podemos nos esquecer que Curitiba começou com essas investigações lá em 2014. Em São Paulo, essa força-tarefa ela foi formada bastante tempo depois, salvo engano, 2017, 2018. Então, é natural que haja essa distinção no tocante às questões de conduções técnicas. Mas, voltando aí especificamente ao pedido de desligamento, há ali, por parte dos procuradores, alegações importantes que denotam exatamente que eles estavam, de uma certa maneira, já organizados, inclusive fisicamente, eles têm uma sala em que estão todos juntos, a forma como eles se comunicam, justamente para dar celeridade, para garantir o respeito a todos os princípios constitucionais, notadamente o princípio da legalidade, no tocante a essas operações e na forma como eles conduzem as operações. E eles viram na procuradora um distanciamento cada vez maior e uma interpretação, até uma crítica na forma deles trabalharem e na forma como eles viam e analisavam esses fatos. Então, a procuradora criticou de cara a conexão. Então, ela disse, olha, não vejo conexão nessas investigações, vamos reparti-las. Isso já traz um grande prejuízo, porque se esses fatos são realmente conexos, ao reparti-los, ao separá-los, dificulta-se muito de encontrar quem são realmente todos aqueles autores e de se apurar todas aquelas provas. Agora, a mensagem que chega à população, né, é a seguinte, que você tem, e ela é resumida, mal resumida muitas vezes, né, uma mensagem grosseira, que é a seguinte, você tem um grupo de procuradores e a Lava Jato personificou muita gente como os grandes combatentes da corrupção no país, né? Você tem essas figuras que estão sendo impedidas de avançar com os seus trabalhos, portanto, os corruptos estão vencendo. Acho que, majoritariamente, não sei se vocês concordam, essa é uma mensagem que é transmitida para um certo grupo da sociedade. Vocês concordam com essa tese? Eu concordo, Rafael, em termos, e não é porque há algo errado na sua colocação, é por mais um fator temporal. O que acontece é o seguinte, as pessoas se personificam. Um funcionário público, as pessoas agentes públicas, elas vivem, em regra, dentro de um silêncio muito grande. Havia e há a diferença que você colocou, Gisele, que o Bruno colocou ontem no debate da noite, é uma diferença muito de característica dos profissionais. Existe um viés muito político na Operação Lava Jato de Curitiba, enquanto aqui em São Paulo os profissionais são mais discretos. É da característica deles, não das forças-tarefas. Eu, por exemplo, não tenho a menor dúvida que não tem papinho com o Telegram com o juiz aqui em São Paulo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, o que a gente precisa discutir e colocar, e aí eu vou nesse ponto, Rafael, é o seguinte: nós não podemos nos esquecer que o próprio Ministério Público está investigando o Deltan Dallagnol, por um lado, por más condutas, inclusive nessas relações. Isso não pode ser esquecido, o que não desmerece a questão do combate à corrupção, mas já que se personificou e, inclusive, ele teve lucros com isso, se tornando uma celebridade, dando palestras, etc., há uma investigação sobre esse tema e há também, em São Paulo, não nos esqueçamos,
uma discussão sobre um auxílio extraoficial do governo americano. O que, por exemplo, já anulou lá atrás a Operação Satyagraha. Tem algo a ver? Eu espero particularmente que não. Mas a gente, para trazer ao debate todos os ingredientes dessa grande sopa, a gente precisa se lembrar do que está acontecendo ao longo do tempo. Então é muito estranho que, primeiro, haja essa quebra hierárquica. Que haja essa quebra hierárquica em público. Eu sou favorável que seja em público. Só é estranho acontecer agora. Também termos essa coincidência semanal entre Deltan e o 7 de São Paulo saindo. As acusações da Força Tarefa de Curitiba contra Jair Bolsonaro e o desmantelamento do combate à corrupção. Temos que discutir também a personificação, porque, Gisele, se tornar pessoal, personalizado, personificado o combate à corrupção, com a saída deles, a sensação que o Rafael bem colocou, também será de desmantelamento, que pode ser ruim para o presidente Jair Bolsonaro. Por isso que o próprio nome Lava Jato, ao longo do tempo, tem que ser esquecido para uma questão de combate à corrupção. Não precisamos de batismos de fogo. Nós precisamos, de fato, dessa cultura. Até agora, ela está personificada. E há gozo político disso. Exemplo, o convite de Bolsonaro a Moro. Era a personificação do combate à corrupção. Gisele? Eu concordo e discordo com a colocação. Concordo porque, inicialmente, realmente, essa personificação, ela aconteceu e veio se prolongando ao longo do tempo e, realmente, como nós não tínhamos operações tão marcantes de combate à corrupção, houve, sim, até um certo endeusamento em torno de algumas figuras que foram ganhando notoriedade com relação à Operação Lava Jato. E aí, a minha discordância é justamente porque acho que hoje corrupção e combate à corrupção está, sim, cada vez mais distanciado exclusivamente da Lava Jato e ganha, sim, uma despersonificação. Então, nessa medida, essa substituição dos procuradores, e aí cabe à instituição Ministério Público se mostrar justamente mais forte e se mostrar justamente a instituição de combate à corrupção, independentemente de quem sejam os seus membros. Então, tivemos esses protagonistas, mas teremos outros protagonistas e o protagonista maior tem que ser realmente a instituição, o Ministério Público e a persecução criminal. E a Polícia Federal, principalmente. Exato. Principalmente. Então, acho que também, Polícia Federal, todas as polícias e o Judiciário, porque é um conjunto de instituições importantes que vem fazendo esse trabalho difícil, aí eu vou discordar de complexo. Você sabe disso. Aí eu tenho, por uma questão principiológica, né? O combate à corrupção significa a linha de frente, aquele que investiga, que combate. O judiciário julga. É um velho dilema que se tem, inclusive, Gisele, na área criminal. Você entra numa vara para um julgamento, vara de combate à corrupção. Calma aí. Você combate o adversário, você combate o inimigo. O juiz tem que ser equidistante. Quando o juiz é o titular do combate, ele não é mais juiz, ele se torna parte. E aí gerou, e isso é muito interessante quando a gente estabelece um diálogo como nós, profissionais, de forma direta, clara, límpida, sem discursos prontos, a gente pode trazer. Essa é a razão da alteração da lei para estabelecer o juiz de instrução. Porque o juiz de instrução pode ser de combate. O problema é o de combate também dizer que o que ele combateu ele vai julgar. E esse é um dos temas mais ricos do país, porque não se fala isso. Fica se propagando regras. É uma quarta instância. Que quarta instância? Uma audiência que dura 5 minutos, gente. O juiz de instrução já existe no Brasil desde 1940 e 41, com o Código de Processo Penal, quando é o juiz que autoriza as medidas invasivas. A atuação instrutória sempre existiu. O que existe no juiz de garantias é só a separação da audiência de custódia, etc., que dura 5 ou 10 minutos. Não criar uma quarta instância. Aonde? Então, é nesses pontos que se revela as grandes discussões. Eu tenho colocado aqui, Gisele, você é testemunha, a questão do juiz de garantias. O juiz pode ser de combate, desde que ele seja de instrução e esteja verificando se Polícia Federal ou Ministério Público não estão cometendo erros ou abusos.
E é justamente nesse aspecto que acho que o juiz tem esse papel tão importante, Tiago, que justamente garantir a todos os seus direitos e ter a coragem de dar belíssimas decisões intermediárias e depois de sentenciar. Esse certamente é um momento muito importante que exige muito de um juiz. Então, ele vai fazer toda aquela análise e vai conceder ou não, por exemplo, a autorização de prisões temporárias, de buscas e apreensões. Essas são medidas violentíssimas. É importante que o juiz esteja muito bem calçado, fundamentado, que ele esteja muito bem seguro daquela decisão. Então, Polícia Federal, Ministério Público, todos os técnicos envolvidos, porque são muitos técnicos para a análise, para a produção dessas provas cada vez mais tecnológicas, com requintes cada vez maior, que exigem realmente minúcias e conhecimentos muito específicos. Então, o que é importante é que haja, sim, a despersonificação, não por meio de desligamentos como esse, não por meio dessa disputa interna que acontece no Ministério Público, que já vem de algum tempo esse desgaste de questões realmente de disputas políticas. Então, isso precisa ser resolvido. Eu acho que nessa medida o Procurador-Geral ele tem razão de dizer, olha, é uma questão interna que precisa ser resolvida, esses procuradores precisam ser substituídos. Este novo, o sucessor do Procurador Deltan Dallagnol precisa, então, assumir o seu posto e precisamos continuar vendo esse combate diuturno incansável à corrupção, porque, infelizmente, ela continua. A Lava Jato não serviu pedagogicamente para nenhum político e nenhum empresário e nenhum corrupto, que eles seguem insistindo. Mas quando a gente falava isso, a gente apanhava antes. Não há um mal maior que é o combate à corrupção? Por que um pedido de demissão em massa da Operação Lava Jato em São Paulo, se há tanta coisa para ser avaliada no estado de São Paulo, desvio no Rodoanel, desvio em obra do metrô, tanta coisa para evoluir? Repito aqui, a impressão que as pessoas têm é a seguinte, que os procuradores disseram, olha, do jeito que está, não dá. Essa disputa de poder vai nos impedir de combater a corrupção. Por outro lado, o Ministério Público Federal diz o seguinte, olha, do jeito deles também não pode ser. Tem de existir regras a serem cumpridas. E aí eu reforço aqui a pergunta do nosso debate. A impressão que fica para a população é, os corruptos estão vencendo com um pedido em massa de quem, em tese, tem de acabar com a corrupção. Por isso, Rafael, que a instituição é pública. A população tem que pedir satisfações a essas pessoas que pediram a demissão e à Procuradoria-Geral da República. Porque senão de nada significa o mistério, né, o exercício, a obrigação ser pública, como o Ministério Público gosta de se dizer. A população é que tem que fazer essa pergunta ao Ministério Público. E complementando, de outro lado, o Ministério Público precisa dar essa resposta e precisa se posicionar de forma muito clara de que o combate à corrupção continua, de que é uma missão institucional e que essas questões internas e essas disputas, elas precisam ser rapidamente resolvidas, o que, infelizmente, não temos visto. A gente tem visto o contrário. Elas têm ganhado uma escalada cada vez maior e tem, inclusive, acarretado nessas situações como a que a gente está debatendo hoje, que, infelizmente, é, sim, um sinal muito claro de que o combate à corrupção vai sofrer uma baixa importante com o desligamento desses procuradores em São Paulo. Nós vamos para os argumentos finais já, então eu começo com você, tá, Tiago? Vamos lá. Rafael. Obrigado, Rafael. Obrigado, Obrigada. Quando nós falamos de instituições públicas, a gente não pode esquecer de uma coisa. Nós estamos falando do ser humano. O ser humano tem as suas vaidades, as suas avarezas, as suas luxúrias, aquele pupurri de pecados capitais que Tomás de Aquino nos trouxe lá no final da Era das Trevas. O que acontece é muito difícil identificar. Até onde se sabe, e aonde eu sei do meu exercício profissional, esses 7 integrantes do Ministério Público Federal de São Paulo são pessoas de altíssimo gabarito profissional, de altíssimo conhecimento técnico, e aí a pergunta que surge é a seguinte, o porquê isso acontece? Acontece por uma insatisfação? Por que eles romperam a membrana do silêncio institucional para em público atacar a chefia delas? E por que silenciam sobre Augusto Aras, que estava sofrendo ataques de todas as forças-tarefas até algumas semanas atrás? Esse silêncio de Augusto Aras significa já o prévio conhecimento de que ele seria um ministro do Supremo e que com ministros do Supremo não se briga porque um dia irá julgar você? Não se sabe. Então tudo pode ser elucubrado, mas existem fatos que precisam ser trazidos. Existem erros na história das operações? Existem. Existe a questão do FBI no Brasil, extraoficialmente, que se confirmado,
é gravíssimo e levará e deverá levar à anulação das investigações, porque é contra o direito e a gente não pode cair na hipocrisia de querer o direito penal para todo mundo, mas querer o desrespeito do processo penal como forma de conseguir aquele objetivo primário. Então, vamos aguardar, inclusive, o que a Procuradoria-Geral da República, Rafael, fará nos próximos dias, porque o que de fato aconteceu é estranhíssimo dentro de uma só semana. Agora os argumentos finais da Gisele Soares. Gisele? Excepcionalmente, eu vou aproveitar para concordar com o Thiago nos meus argumentos finais. Corrupção se combate em todos os níveis, desde não furar uma fila, desde devolver um troco errado recebido, até também e principalmente cobrar das instituições as respostas, cobrar que as instituições atuem da forma como nós queremos, como nós entendemos, como proba, como moral. Então, o Ministério Público vive um momento dramático, vive um momento difícil. A Operação Lava Jato, infelizmente, tem sofrido baixas constantes. Perdemos o procurador de Curitiba, Deltan Dallagnol. Agora foram desligados ou pediram desligamento 7 procuradores que compunham a força-tarefa da Lava Jato aqui em São Paulo. Não há a menor possibilidade de descanso, de arrefecimento. Não há a menor possibilidade de que o combate à corrupção não aconteça ou seja prejudicado por essas questões institucionais. Que o Ministério Público, que pela Constituição é uno e indivisível, tem inclusive autonomia administrativa, autonomia orçamentária. Este Ministério Público, que foi quem criou a Lava Jato em Curitiba, este Ministério Público que, atuando com as polícias, com o judiciário, mostrou aos brasileiros que o combate à corrupção, os advogados, importantíssimos, muito bem, muito obrigada, bem lembrado. Os advogados também, então, todos mostraram para o Brasil que sim, é possível combater a corrupção. Mas tem que ser um trabalho incansável, porque o corrupto, ele não descansa, ele não sossega e ele não desiste. Ele sempre é muito criativo, ele está à nossa frente sempre, descobrindo novas formas de lesar o Estado, de se locupletar. Então, que a Operação Lava Jato consiga resolver esses problemas, que o Ministério Público traga essa resposta que o Thiago pediu e que tenha essa força institucional que nós precisamos. Gisele Soares, Thiago Anastácio, muito obrigado. Bom final de semana para vocês. Obrigada, bom também, final Rafael. de semana. Todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.